Muito bom dia a todos. Antes de mais, pedimos desculpa porque Lisboa e Porto estão cidades de moda hoje em dia, o que é fantástico termos, enfim, de repente as cidades cheias de gente e cheias de turista. Tem só aqui um side effect que é o trânsito e hoje estamos a ser afetados pelo trânsito, portanto queria desde já agradecer a todos os que chegaram e que planearam chegar cedo, poderem estar aqui connosco, e pedir desculpa porque provavelmente vamos ter algumas pessoas a entrar aqui a meio da sessão. Mas é um prazer estarmos aqui no Porto e é um prazer estarmos com todos vós para falar um pouco de tecnologia, falar um pouco dos temas que nos vão preocupando à noite, porque sabemos que as nossas posições hoje em dia não são fáceis, temos muitas decisões de tomar, muitos investimentos que temos de decidir onde colocar, e com uma complexidade de mundo à nossa volta cada vez maior. Porque por um lado são os nossos colaboradores e os colaboradores das nossas empresas que acham que todos sabem de tecnologia e que todos podem, com cartão de crédito, comprar tudo o que for preciso de tecnologia e que não há qualquer controle e não precisam de ser controlados, não é? E por isso temos casos como o Shadow IT. Temos por outro lado também o tema da mobilidade, que hoje em dia as pessoas também, os nossos colaboradores esperam e as nossas empresas esperam que tudo seja móvel e com toda a complexidade que isso exige, quer de segurança, quer as questões do Bring Your Own Device. Mas depois temos também a própria complexidade do nosso negócio, com temas como o Internet of Things, o facto dos nossos devices estarem todos ligados, ou mesmo os próprios clientes que são cada vez mais informados e que estão cada vez mais a desafiar-nos no dia-a-dia. E, portanto, com todas estas complexidades, a verdade é que dormir à noite às vezes não é fácil. E portanto, nós hoje resolvemos trazer alguns temas que sabemos que estão na ordem do dia e que sabemos que, ou acreditamos, que possam ajudar a endereçar alguns destes tópicos. Por um lado, a questão da segurança, e sem dúvida que este admirável mundo novo tem imensos benefícios, imensas oportunidades, mas também aumenta as fragilidades e aumenta as ameaças, e por isso a Cisco tem tido como grande prioridade todos os investimentos, e temos em segurança, temos adquirido várias empresas para complementarem o nosso portfólio, e temos aqui três grandes pilares, que é, por um lado, o pilar de todas as soluções específicas que temos criado ou temos comprado, específicas para endereçar os temas de cibersegurança. Um segundo pilar que é fundamental também na nossa estratégia, que é tudo o que nós fazemos, todas as soluções que nós apresentamos ao mercado, tem a estratégia de cibersegurança embebida, porque acreditamos que a estratégia de cibersegurança não pode ser apenas de um número restrito de pessoas, e há pouco ao pequeno almoço falávamos, enfim, do GDPR, que faltam 10 dias para entrar em vigor, e dizíamos que uma das componentes fundamentais do GDPR, sem dúvida depois da tecnologia, ou tão importante como a tecnologia, são as pessoas, porque são as pessoas que lidam com a tecnologia, são as pessoas que lidam com os dados, são as pessoas que lidam com os nossos clientes. E, portanto, este segundo pilar de ter tudo embebido, ter uma estratégia de cibersegurança embebida em todas as nossas soluções é muito importante. E um terceiro pilar que tem a ver com o grupo de inteligência Talos, e o Luís Ramos falará um pouco mais daqui a pouco também, que é um grupo de inteligência que nós temos na Cisco, mais de 500 pessoas, e que hoje em dia a única coisa que fazem é monitorizar os ataques que estão a acontecer no mundo, e neste momento bloqueiam 20 bilhões de ataques por dia. Para termos noção da dimensão, porque 20 bilhões, assim parece um número gordo, mas pode não nos dizer muito. São 6 vezes o número de searches da Google que se fazem diariamente. Portanto, este é o número de ataques que nós bloqueamos hoje em dia, e por isso é muito importante toda esta temática da estratégia de cibersegurança. E a cibersegurança assenta também num tema muito importante que hoje vamos falar, que tem a ver com a infraestrutura, porque um dos temas, e também ao pequeno almoço estávamos a falar, tem a ver com a visibilidade, não é? Quanto mais nós tivermos visibilidade do que está a acontecer na nossa infraestrutura, também mais fácil depois é detectarmos e bloquearmos os ataques que existem. Portanto, falaremos também do grande lançamento e do grande investimento que a Cisco tem tido no Intent-Based Network, em que acreditamos que também é um pilar fundamental, não só para a estratégia da IT das nossas empresas, mas também de cibersegurança.
E por fim falaremos dois outros temas. Por um lado, o Wi-Fi, porque sabemos que é a base da pirâmide de Maslow e nós costumamos dizer que os jovens hoje em dia não conseguem viver sem Wi-Fi, mas a verdade é que somos todos nós que não conseguimos viver sem Wi-Fi, porque o Wi-Fi é o que nos permite termos aqui uma porta para o mundo e estarmos conectados, sabermos o que é que está a acontecer, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Portanto, falaremos do Wi-Fi não apenas na perspectiva do Wi-Fi propriamente dito, mas também em toda a analítica que se consegue extrair hoje em dia, todo o valor também acrescentado que se consegue dar às empresas com base na informação rica que está disponível através do Wi-Fi. E especificamente falaremos do Web Summit, um evento no qual o Wi-Fi era Cisco e de outros use cases. E finalmente falaremos do SD-WAN, porque também foi uma das aquisições que a Cisco fez, foi a Viptela, que é uma empresa que é líder no segmento e por isso também partilharemos convosco um pouco a importância do SD-WAN hoje em dia nas nossas estratégias. E para começar, vou pedir ao Rui Martins, dos Transportes Urbanos de Braga, com quem nós, e do Departamento de Inovação e de Tube Consulting, com quem nós trabalhámos durante vários meses para implementarmos em conjunto um projeto muito inovador e a quem agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui hoje, mas também a disponibilidade por ter escolhido a Cisco neste consórcio que permitiu, no fundo, acrescentar mais um pilar a uma visão muito ambiciosa que existe para a cidade de Braga, para os transportes urbanos de Braga e por isso muito obrigado, Rui, e é um prazer tê-lo aqui. Bom, ora, bom dia a todos. Como a Sofia disse bem, nós somos os Transportes Urbanos de Braga e temos aqui um projeto que, em parceria com a Cisco e a IBM, temos um imenso orgulho e também, desculpando se calhar o adjetivo, alguma vaidade naquilo que estamos aqui a atingir. Queria agradecer primeiro à Sofia e à Cisco o convite que nos fizeram, que realmente não poderíamos dar outra resposta senão um sim e estar aqui presentes. Esta apresentação será dividida em cinco setores. Nós vamos falar um pouquinho dos Transportes Urbanos de Braga, aquilo que nos fez em termos de passado, o que nós estamos em termos de presente, para onde queremos caminhar, os desafios que entretanto se levantaram e aquilo que também poderemos oferecer à cidade com parte da tecnologia que nós aqui temos. Começando então pelo início, os Transportes Urbanos de Braga operam, como o nome indica, no Concelho de Braga, um concelho que em 1950 tinha cerca de 35 mil habitantes e nos dias de hoje, só na malha densa urbana, já conta com mais de 100 mil pessoas. O transporte público em Braga chegou com a chegada dos caminhos de ferro e com o comboio em 1874 e em 1875 introduziu-se o carro americano com tração animal, transporte feito através da força de 3 mulas, em que nós então fazíamos o primeiro transporte público urbano a nível da cidade. Em 1882 fizemos a introdução do elevador de Bom Jesus, o único funicular atualmente em contrapeso de água em funcionamento no mundo, uma obra do engenheiro Raul Mesnier. Em 1883, e por cansaço das mulas, introduziu-se então o carro a vapor, de modo a que pudéssemos dar continuidade a este serviço que nós aqui tínhamos. Já em 1914 surgiu um ex-libris, que também já teria sido da cidade de Braga, e também agora vemos no Porto, em Lisboa, que é o carro elétrico, mas que, entretanto, pelo menos em Braga, abandonou-se essa solução. Em 1973 introduziu-se o trolley-car, que tem um aspecto mais tradicional àquilo que nós conhecemos hoje a nível de transporte público. Em 1982, a introdução daquilo que são os transportes urbanos de Braga, que todos reconhecem na cidade como um elemento já fundamental da própria cidade de Braga. Com esta breve introdução histórica, pronto, temos agora, se calhar, de certa forma, alavancados para falar um pouquinho do presente e, como acho que nós todos compreendemos, também é importante falarmos um pouco dos sistemas de informação ou aquilo que nós apelidamos dos interfaces funcionais, que, no fundo, é toda a capacidade que nós temos de ligar o transporte público ao nosso utilizador. Daí que os interfaces funcionais são, de forma de núcleo mais importante, constituído por 2 sistemas embarcados. O primeiro, o sistema da bilhética, que representa toda a vertente comercial dos transportes urbanos, que passa pela validação e venda de títulos a bordo das viaturas e que permite depois as ações de fiscalização. Uma outra ferramenta extremamente importante para nós é o sistema de ajuda à exploração,
que é um equipamento que permite a nossa gestão saber onde é que os autocarros estão, o que é que ele está a fazer em termos de serviço, informação depois também ao nosso utilizador para saber onde é que o autocarro está e essas informações todas importantes, de modo a retirar aquilo que é o maior constrangimento ao transporte público, que, na minha opinião, é a imprevisibilidade do transporte público. A escalabilidade a nível de sistemas de informação também é importante, mas todos estes sistemas que eu mencionei anteriormente já datam de há mais de 10 anos em termos de implementação, ou seja, a escalabilidade nem sempre é mais fácil de atingir ou somos bem sucedidos nisso. No entanto, já conseguimos introduzir pagamentos pelo multibanco, passámos através dos carregamentos da rede PayShop de 6 postos de venda para mais de 80 postos de venda a nível da cidade de Braga. Também já fazemos a introdução na plataforma de Google Transit e a injeção dos nossos dados em diversas apps mobiles, desde o nosso aplicativo Tour Mobile, como no aplicativo líder, que é o Move It. No entanto, e falando daquilo que é resultado desta parceria fantástica entre a Cisco, falando do Connected Bus, nós queremos então criar aqui alguma inteligência, mas é preciso sabermos vender também as necessidades à nossa gestão. Daí que, olhando um pouco para a empresa e de modo a nós conseguirmos identificar inúmeros casos de uso e focarmos nos resultados, os Transportes Vans Braga são constituídos por mais de 320 funcionários. A frota é constituída por cerca de 150 autocarros, com uma idade média, de certa forma, elevada, em que estes autocarros são usados para dar serviço a mais de 107 carreiras. Dessas 107 carreiras, 72 são de cariz comercial, que pode ser usado por qualquer utilizador da cidade. As restantes são dedicadas a serviços mais especializados, como as zonas industriais, a fábricas, a indústria, etc. Isto representa, num único mês, mais de 47 mil circulações que nós fazemos, em que, para o fazermos, usamos mais de 26 mil horas humanas de trabalho. Pois, para fazermos todo este serviço, nós percorremos imensos quilómetros, quase meio milhão de quilómetros mensalmente. Ou seja, para fazermos isto tudo em termos de trabalho humano e esforço de quilómetros percorridos, isto reflete tudo em custos diretos, como por exemplo um consumo de combustível na ordem de 200 mil litros de gasóleo no mês. Isto torna quase um carro de competição a 45 litros ao 100 e que nós temos aqui logo à partida identificados uma série de casos de uso que podem levar a ganhos óbvios. Por isso, perante estas dificuldades que nós temos de melhorar a nossa gestão, porque nós somos eficazes, mas se calhar não somos eficientes no serviço que prestamos, pegamos então no know-how da Cisco e no saber fazer que eles apresentam e então dotamos os nossos equipamentos, os nossos carros, de capacidades de comunicação. Ou seja, aquilo que representava quase que um mero tijolo, que não tinha capacidade de comunicar com nada, neste momento eles têm capacidade de comunicar tudo e mais alguma coisa, era apenas necessário saber ouvir os equipamentos. Assim, com o Cisco ISR 829, nós criamos aqui uma plataforma comunicativa, que nos permite então dotarmos os autocarros de um sem-fim de equipamentos que, através da capacidade modular que este equipamento da Cisco apresenta, de retirar um sem-fim de informação, tratá-la no próprio equipamento e depois apenas comunicar aquilo que realmente é importante para nós. Isto é importante de modo a nós obtermos aqui um balanceamento interessante em termos de custos de comunicação que são cada vez mais elevados e também a informação que pode ser avassaladora para em termos de tratamento. Nós, com este equipamento, dotamos então os autocarros de GPS, sabemos exatamente onde é que eles estão, o serviço que eles estão a fazer, a velocidade, o sentido, qual o percurso que estão a fazer e também o operador, em que, por exemplo, comunicando depois com um OBD Streamer, permite-nos comunicar em tempo real com o nosso motor do autocarro, em que temos acesso a um sem-fim de indicadores, como por exemplo a velocidade, a rotação do motor, a temperatura, se o mesmo está sobre alguma situação de stress, e também nos permite depois, interligando com os dados obtidos por GPS, se, por exemplo, os carros estão alocados de forma correta àquilo que é exigido em termos de serviço. Ou seja, nós temos agora, podemos ter uma atitude proativa e não apenas reativa, não só ao nível da manutenção preventiva, preditiva, mas também otimizar a viatura aos serviços que fazemos. Também nos permite ter, se calhar, uma ação em termos de formação mais ativa perante o operador do autocarro, porque nós temos ali agora a indicação se existem comportamentos que possam ser alvo de, ou que estejam a criar alguma situação a nível dos equipamentos. Depois também nos permite dotar o autocarro, ou dotamos o autocarro de capacidade de sensorização ambiental, porque toda a plataforma é como se fosse um tabuleiro LED em que nós podemos aumentar a complexidade e ir dotando
os equipamentos de mais capacidade. Daí que nós agora sabemos qual é a pegada ambiental que o transporte público tem junto do Concelho de Braga, quando comparado, por exemplo, ao transporte individual. Obviamente que pensarmos em implementações de raiz é sempre bastante fácil, no entanto nós temos que compatibilizar toda esta tecnologia com plataformas existentes. Ou seja, nós também queremos dotar implementações atuais de mais valor. Daí que nós, com esta implementação, resolvemos um problema que nós tínhamos com o sistema de bilhética atual, que era não saber onde é que os nossos passageiros saíam. Porquê? Porque o utilizador, ao entrar no autocarro, valida a entrada, mas não sabemos onde é que ele sai. Desta maneira, com um equipamento de processamento de imagem à saída, sabemos que agora qual a quantidade de passageiros que sai em determinadas paragens e que permite-nos criar um ranking relacionando a entrada e a saída de passageiros, de modo a que já não temos apenas ranking de entradas, mas também de saídas, porque o destino, pelo menos quanto a mim, é extremamente importante para saber e melhorar o serviço nesse sentido. Ter equipamentos com estas capacidades comunicativas de veras interessantes e não disponibilizar algo ao nosso utilizador também seria logo à partida aqui um erro em termos de identificação de um requisito e se calhar uma quick win que aqui temos. Daí que pegamos nestes equipamentos, disponibilizamos Wi-Fi através da plataforma Cisco CMX, em que, através das redes sociais, um e-mail, um número de contacto, a pessoa faz uma autenticação bastante seamless, em que permite depois navegar com a devida segurança em qualquer autocarro que nós tenhamos. Tudo isto, e como a Sofia mencionou, já com as preocupações que nós temos a nível do GDPR ou RGPD. Ou seja, temos aqui também uma série de características de segurança que foram abordadas e consideradas ao longo de todo este projeto. E como é preciso sempre justificarmos os projetos, às vezes é preciso olhar um bocadinho para os números e justificar o porquê de estarmos a fazer o que aqui temos e ver a viabilidade, o break-even em termos de projeto. Daí que, como nós mostramos no indicador anterior, quase 500 mil de quilómetros com 200 mil litros de consumo e usando valores de há cerca de um mês e meio atrás em termos do preço de combustível, isto dá quase um consumo um custo de 250 mil euros por mês. Nós, sendo bastante, se calhar, pessimistas nas estimativas que temos em termos de redução de combustível, apenas com uma atitude ativa perante a formação dos nossos operadores de autocarros e melhorando algumas questões a nível de manutenção, e reduzindo apenas 1 litro em cada 100 km percorridos por cada autocarro, nós conseguimos poupanças na ordem dos 5 mil e poucos euros por cada mês. Daí que em poucos meses nós temos aqui todo este projeto pago em termos de implementação para as 140 viaturas. Contudo, com todo este projeto e como tem tido um caráter exploratório bastante acentuado, identificámos aqui uma série de oportunidades para o transporte público. Daí que, através da criação desta tecnologia, temos então a capacidade de compatibilizar todos os interfaces, ou seja, com o mesmo título de transporte será possível utilizar qualquer transporte público, seja na cidade de Porto, cidade de Braga, os próprios comboios, etc. E tudo isto para tornarmos o transporte público a primeira opção dos utilizadores das cidades, que são aqueles que nos interessam, que quem usa a cidade não deve preocupar-se com o transporte individual, mas sim preocupar-se em usar o transporte público e tornar, de certa forma, ou melhor, desmistificar este transporte público dos utilizadores. No entanto, também acreditamos que o sucesso é determinado pela habilidade de colaborarmos e criarmos todas as ferramentas nesse sentido, com parceiros como a Cisco, a IBM em termos da inteligência das plataformas, o know-how dos operadores e também as experiências e o feedback que os utilizadores nos vão dando. Tudo isto que nós aqui temos falado, estamos a pensar naquilo que a UITP tem vindo a definir, ou seja, a UITP é a maior união internacional, a maior união dos transportadores públicos a nível mundial, do qual nós também somos associados, e ele define uma série de guidelines que nós devemos seguir de modo a termos cada vez mais a viabilidade, a eficácia e a sustentabilidade do transporte público. As primeiras indicações passam pela introdução de autocarros elétricos, em que nós vamos receber durante este ano alguns autocarros elétricos que já estarão esta solução completa da Cisco incorporada. Desta maneira, nós temos aqui uma solução bastante green e bastante trendy, de certa forma. São autocarros que são tecnologicamente evoluídos, extremamente comunicativos e que mais tarde vêm a ser também o postal de Braga. Como tínhamos falado, e falando por mim, eu mais rápido volto para casa quando me esqueço do telemóvel do que a carteira, a desmaterialização dos títulos é extremamente importante, porque todos nós temos um smartphone no bolso e cada vez mais dotamos esse smartphone, ou cada vez mais introduzimos esse smartphone nas nossas vidas.
Daí que o ITP também diz que deve ser permitido o acesso a todos os títulos que existem atualmente físicos, a nível, por exemplo, dos pré-comprados, dos passes mensais, desmaterializá-los e dotar então os smartphones dessas responsabilidades. Isto aqui depois não permite mais ganhos porque há uma outra palavra que é extremamente importante, que é personalização. Com estas características nós podemos personalizar a oferta às necessidades de cada um dos utilizadores e personalizar então as soluções que temos. Uma outra situação que é extremamente interessante é o BIBO, ou Be In, Be Out, em que através de beacons, BLE e usando a tecnologia que nós temos, mais uma vez, a nível do smartphones, permite-nos deste modo saber onde é que o nosso utilizador entra, em termos de paragem, e onde é que ele sai. Isto pode levar a uma revolução extremamente importante que passa pela como é que nós calculamos os tarifários agora para os nossos utilizadores. Manter aquilo que é o tradicional, em que a pessoa paga o passe mensal independentemente do que viaja, ou então podemos começar a calcular pelos quilómetros, pelo tempo que passa dentro do autocarro, outras situações que nós possamos aqui encontrar entretanto. Pensar que nós, com estas tecnologias e estas plataformas, podemos abolir fronteiras não é propriamente um pensamento utópico. Aliás, inclusive um standard já criado para os sistemas de bilhética, em que nós, com um único título de transporte, poderemos viajar por toda a Europa. Imaginem que poderemos ir, eventualmente, de Braga até Paris a usar apenas transportes públicos, transportes urbanos como os autocarros, comboios, TGV, etc. Mas já vimos que todas estas soluções que nós estamos aqui a pensar, se calhar até conseguem ultrapassar as fronteiras apenas do transporte urbano. Nós já estamos a pensar aqui um pouquinho na cidade. Se pensarmos que os transportes urbanos de Braga já transportam cerca de 50 mil pessoas diariamente num concelho com 180 mil, se calhar temos aqui uma oportunidade óbvia para pensar em algo da cidade. Daí que nós queremos passar do transporte das pessoas a algo mais. E o que é que aqui nós temos também alinhado com a visão do nosso Presidente da Câmara, o Dr. Ricardo Rio, é que já não pensamos apenas em dispositivos IoT, mas sim em plataformas IoT que conseguem agregar um sem fim de implementações existentes. Devemos então pensar na plataforma móvel da IoT como uma solução a atingirmos perante todas as empresas municipais e todas as entidades privadas que queiram entrar neste pensamento. Dar voz a diversos sistemas de implementações distintas, porque, mais uma vez, o complexo não é criar algo de novo, mas sim introduzir uma nova tecnologia que seja compatível com todas as implementações existentes. Falo, por exemplo, de semaforização, um sistema de regras, recolhas de lixo, as nossas paragens, por exemplo, que são mais de 1800 paragens no concelho de Braga. Garantir que tudo isto faça aqui um sentimento quase de colmeia, garantir que está tudo interligado, comunicativo e retirar valor de toda esta inteligência que nós vamos aqui criando. Daí que também, e aquilo que tem vindo a ser promovido, é a colaboração entre as diversas entidades, sejam elas de cariz privado como público. Deste modo nasceu a plataforma IoT and Smart Bus, powered by Cisco and IBM, que nos permite agregar toda a informação de todas as empresas municipais, criar um sem fim de informação e também retirar inteligência dessa informação toda, porque o grande objetivo que nós temos é ajudar e suportar a tomada de decisão dos nossos decisores. Daí que, através de toda esta informação, obtê-la apenas para nós seria um erro e queremos disponibilizá-la para todas as pessoas que delas tenham necessidade. Daí que nós introduzimos esta plataforma IoT and Smart Bus, no qual estamos a dotá-la de informação e o objetivo é nós agora então abrirmos a cidade e devolvê-la aos nossos utilizadores. Neste sentido e de forma bastante resumida, a apresentação a nível dos transportes urbanos de Braga fica concluída e agradeço-vos a todos o tempo que nos dispensaram e espero que não me deem completamente perdido. This is a story of innovation. A story of how IBM, Cisco, and the historic city of Braga, Portugal, use the Internet of Things to improve transportation for the people, and how Cisco DevNet is helping make Braga a smart city. We live in a different world. We live in a world where everything is going to be digitized and all the companies are asking us for help. I think that the biggest problem was the lack of connectivity between the users of the public transportation system and the management of the system. They lacked information, they didn't have a great experience in the use of public transportation, and so we wanted to improve that. The
customer was having challenges. They understood they needed to digitize their operations, and they understood that they were part of a city that wanted to become a smart city. And because of that, the company of transports needed to evolve and needed to digitize their operations. We are providing Wi-Fi use of internet in the buses. We are distributing more information in the bus stops, in the buses, in mobile applications, and obviously this improves the experience of the users of the public transportation system. The first time that we actually got information out of a serial port in hexadecimal through the IOX environment, did the first parsing of it through in the IOX itself, converted it into a JSON package and uploaded it to the Watson IoT platform. I think this is pretty cool. Using the capacity of the hardware by Cisco and using the software that IBM is implementing here, using the knowledge that DevNet offers, we are able to know and to listen to what we want to listen. Then we filter everything we need and create indicators so that our management knows how to do the best decision using all the knowledge created on these systems. We used, for example, the sandboxing abilities in order to being able to develop things without necessarily having to have physical access to the solution. Being able to see all this that we've done, but at a much larger scale, and to really be able to take all the information from one single bus and see in a single place a dashboarding and a solution that enables us to track all of them, that is something that I really look forward to. The main thing that it's more interesting about this, the platform made by IBM, the hardware by Cisco, is that it's all compatible with the older systems. It allows us to link the present, the past, and then think about the future. Muito obrigada por partilhar connosco este processo e esta visão, que nos permite ver que é possível ter uma visão para uma infraestrutura que não é assim tão nova, como referiu a idade dos autocarros, que é muito complexa, sem dúvida. É impressionante ver o número de colaboradores, de horas de circulação, de litros, e no fundo é possível ter aqui uma visão ambiciosa com uma realidade complexa e juntar a legacy com o novo mundo, não é? Porque falou também do futuro, dos carros elétricos e de toda, enfim, dos sistemas magnéticos, etc. Se calhar qual foi, porque começava por lhe perguntar quais foram as maiores dificuldades no início, quando se começou a concretizar ou pensar em concretizar esta missão, quais foram as maiores dificuldades que enfrentou? Ora, eu diria que a principal dificuldade, e acho que até uma dor de cabeça fantástica para se ter, foi limitar os casos de uso que nós queríamos implementar com esta tecnologia. Ou seja, nós tínhamos que ser de facto muito focados naquilo que pretendíamos, porque inicialmente isto começou por uma prova de conceito que tínhamos que balizar o esforço, identificar aquilo que queríamos atingir e depois ver quais foram os ganhos que nós aqui obtemos. Porque se nós pensássemos em fazer uma mera implementação de tecnologia, seria engraçado em termos de façanha, mas temos que pensar na viabilidade ao longo do tempo e aquilo que nós queríamos percorrer em termos de caminho. Daí que eu diria que a principal dificuldade passou por identificar os casos de uso que nós aqui tínhamos. Ou seja, aquela questão do GPS para nós era extremamente importante porque nós temos um SAE que tem tido inúmeras falhas e que tem criado alguma descredibilização junto dos nossos utilizadores, ou seja, queríamos então ver a possibilidade de substituirmos uma implementação anterior. Temos depois aquela questão do, vamos então ver, em termos de manutenção, através da comunicação com o motor, o que é que nós podemos fazer, porque com o aumento da idade média das viaturas, as cautelas que nós temos também têm que aumentar, daí que nós precisamos de ter ali um relacionamento mais próximo do motor, e demos por nós a ver que, com meras alterações comportamentais, conseguimos ter aqui ganhos. Ou seja, temos aqui também logo ali, que foi o mero estudo, só naquele caso nós tínhamos aquelas poupanças na ordem de 5 mil euros. Depois também algo que está a ser menor hoje em dia é a pegada ambiental.
nós precisamos saber realmente qual é a pegada ambiental que os diversos modos de transporte têm numa cidade. E daí que a sensorização ambiental era de facto importante para nós. E depois, um outro caso de uso era dotar e criar valor em implementações já existentes, como é o caso da bilhética. Ou seja, nós criarmos aquele relacionamento entre a entrada e a saída dos passageiros mostrou-se extremamente importante porque mostrou resultados que nós não estávamos à espera, que era paragens que nós tínhamos noção de serem importantes, nem sempre seriam, porque há vários períodos sazonais do ano, várias alturas horárias, etc., que leva a uma interpretação muito errada dos dados. Daí que eu diria que a principal dificuldade que nós aqui encontramos foi, de facto, quais são os casos de uso que nós íamos entrar aqui e explorar-os. Porque, como eu disse, isto era muito um caráter exploratório no início. Daí que, ok, nós então sentarmos, conversar com vários níveis a nível da empresa, com a gestão de topo, a questão operacional, a parte da manutenção, identificar algo com que, caso fosse atingido o sucesso, já teríamos aqui a viabilidade do projeto. E foi fácil de passar pela administração toda esta ambição e os investimentos que estavam em causa? Eu diria que em qualquer projeto o envolvimento da gestão de topo é sempre o maior desafio que nós temos, mas neste caso foi extremamente fácil de atingir, porque realmente, como disse, fizemos alguns trabalhos de casa, convosco e etc. E permitiu colocar aquele projeto na mesa, ao que nos foi perguntado, ok, então quando é que vamos começar? E que seria um desafio, mas que não ocorreu nesta situação. Rui, e nós vivemos aqui a importância da parceria. Se calhar perguntava-lhe para si o que é que sentiu, qual foi a importância que teve ter empresas como a Cisco e a IBM e agora muitas outras que no fundo está a alargar esta parceria a outras entidades privadas também, ao criar esta plataforma da Open Data. Qual é a importância, qual foi a importância e qual está a ser, porque esta parceria continua, de ter este tipo de parceiros ao seu lado? Que valor é que lhe aportam e no fundo, que ajuda é que lhe têm dado? Bem, isto, primeiro, é precisamente esse nome de parceria que vem, de certa forma, ajudar-nos a criar uma definição nova daquilo que nós estávamos habituados a nível das relações que nós tínhamos com outros fornecedores, porque eu nem sequer me atreveria a chamá-la de parceria. Daí que esta parceria convosco, Cisco, a IBM, tem sido realmente importante porque dá-nos conforto. Ou seja, não somos apenas aqui uma entidade que tem criado estas situações, nós temos tido aqui parceiros que dizem, ok, isto faz sentido, vamos trabalhar neste sentido. Daí que a principal característica é mesmo o conforto e a segurança que nos dão no atingimento destes objetivos todos que nós aqui temos. Porque, é como eu digo, o que acontece muito neste tipo de entidades é que implementa-se a tecnologia e depois não se acompanha a mesma, seja a nível de situações que possam ocorrer, como requisitos que eventualmente não podem ser identificados. Mas lá está, nós já temos aqui este projeto há largos meses e eu ainda não vi ninguém cansar-se, ou seja, tem aqui uma corrida de 100 metros que está a ser uma prova de maratona e está a ser extremamente interessante nesse sentido e agradeço-vos publicamente por esse esforço que têm vindo a fazer, porque realmente a dedicação que temos por parte destes parceiros, Cisco, IBM, e estes aqui que estão agora a introduzir-se, que inclusive são empresas municipais, tem sido uma situação extremamente interessante e que permitem dotar ainda mais de valor e que isto já começa a ganhar uma inércia que vai caminhando por ela própria daqui em diante. Obrigada, Rui. E nós é que agradecemos, porque tem sido aqui também uma caminhada muito interessante para nós, com um grande desafio da vossa parte em obrigar-nos a reinventarmos e trazermos soluções para Portugal. Se calhar fazia-lhe uma última pergunta, para terminarmos e não nos alongarmos. Que conselho deixaria aqui a esta audiência sobre como conseguirmos olhar para estes sonhos, não termos medo destes sonhos e desta ambição, e como conseguir implementá-la de forma bem sucedida e de forma que perdure no tempo, que não seja apenas, como disse, uma implementação estática e que não tenha continuidade? Pronto, nós, porque isto não é uma única pessoa, mas é uma equipa, o que nós temos noção é que quando nos envolvemos nos projetos temos que ter então também a capacidade não de olharmos apenas para aquilo que está exatamente à nossa frente, mas também obter feedback de todos aqueles que eventualmente estão numa organização, não só a nível do cliente interno, que são os nossos colegas, mas o cliente externo. E o principal fator que eu acho que foi importante é que nós, a nível dos transportes Transbraga e toda a equipa que está envolvida, não somos apenas funcionários da empresa, nós somos utilizadores das soluções que nós desenvolvemos, nós somos utilizadores do transporte público, nós usamos o telemóvel para nos criar as rotas
para irmos de ponto A a B. Ou seja, eu acho que a ligação que se cria com as empresas, com os processos, acho que é sempre vital que isso aconteça. Mas também é preciso ter uma visão externa, e daí que é importante nós escolhermos o feedback dos utilizadores. Neste caso, nós, ao abordo do autocarro, conseguimos saber o que é que as pessoas vão comentando, porque é impressionante, aquilo é melhor que qualquer newsletter que existe. Aquilo, as pessoas são extremamente comunicativas. E lá está, é assim que nós vamos identificar os requisitos, que não são apenas funcionais, mas também são não funcionais. Daí que eu acho que o truque é a receptividade a ideias novas, a inputs novos, e simplesmente achar que nada é errado até prova em contrário. E é isso que nós vamos validando e vamos criando, e até hoje temos corrido lindamente. Parabéns, foi mais uma vez a toda a equipa. Obrigado por estar aqui connosco e obrigado por toda a parceria. Obrigado. Continue Muito muito intenso. Obrigada.